pessoal, eu sou o professor Nailton Cazumbá e sejam todos bem-vindos ao Pensar Contabilidade para a nossa palestra, que vai abordar a gestão contábil das organizações do terceiro setor. Essa área que é composta por entidades sem fins lucrativos, mas que são de suma importância para a execução de políticas públicas, no nosso país, e elas precisam que tenham uma gestão contábil que atenda às normas brasileiras de contabilidade, mas também consiga cumprir todas as outras leis que regem esse universo dessas instituições. Então, vamos trazer uma abordagem, inicialmente contextualizando o que é o terceiro setor e depois pontuando as leis que trazem exigências como a contabilidade como requisitos e vamos ver como é que funciona, como deve ser feita a gestão contábil dessas instituições e daí vocês vão perceber a grande importância que a área contábil tem para a manutenção e para que essas organizações não paguem tributos, realizem parcerias com a administração pública, obtenham titulações e tenham a sua gestão contemplada com informações, com controle e com a transparência devida que cabe aos profissionais de contabilidade. Então, vamos começar a nossa palestra trazendo informações sobre as entidades sem fins lucrativos, as chamadas organizações do terceiro setor. Essas entidades são as associações, as fundações e as organizações religiosas que têm alguma finalidade social. Então, essas são as organizações que compõem esse chamado terceiro setor, porque na divisão da economia temos o primeiro setor, que é o próprio governo, o que nós chamamos de Estado, são os órgãos públicos. Temos o segundo setor, que é a iniciativa privada com fins lucrativos, seriam as empresas comerciais, as indústrias, as empresas de comércio, as empresas de serviço, e temos o chamado terceiro setor, que é composto pelas entidades privadas, porém sem fins lucrativos, e como já vimos, são as associações, as fundações e as organizações religiosas. Então, veremos como deve ser feita a gestão contábil dessas organizações. Então, os aspectos contábeis das organizações do terceiro setor. Contabilidade do terceiro setor tem normas específicas. Então, além da regra geral da contabilidade, da Lei 6.404, de 76, das demais normas do Conselho Federal de Contabilidade, vamos ver aqui que existe norma específica para o registro, para o reconhecimento e para a evidenciação das operações dentro das entidades do terceiro setor. Essas normas contábeis, que vamos ver com mais detalhes, elas trazem regras para o registro das gratuidades, que são os serviços ofertados à população de forma gratuita por essas organizações. Então, temos muitas entidades do terceiro setor, muitas organizações que prestam serviços na área assistencial, na área de educação, na área da saúde, na área da proteção do meio ambiente, na área de cultura, de esporte. E esses serviços, como eles são prestados de forma gratuita para a população, não há uma cobrança, não há emissão de nota fiscal, mas há a necessidade, sim, da sua mensuração e do seu registro contábil. Outro aspecto que é bem peculiar no terceiro setor, o serviço voluntário. De forma inversa ao serviço gratuito que a organização presta para a sociedade, muitas pessoas trabalham nas organizações de forma voluntária, sem receber remuneração, sem receber salário. Então, também não há o pagamento. Não há emissão de documento fiscal, de folha de pagamento, porque essas pessoas são voluntárias. Mesmo assim, precisa haver uma mensuração, um cálculo desse serviço e haver o registro na contabilidade. Então, de início, você já vê que são dois pontos que são fora do padrão, fora do comum do que ocorre na área comercial. Temos gratuidades, temos serviços voluntários que precisam ser mensurados, precisam ser contabilizados,
E quando as organizações do terceiro setor fazem parcerias com o órgão público, que recebem subvenções sociais, recursos públicos destinados às organizações que atuam de forma gratuita para a população, também existe regra para que haja esse registro da forma correta. Ou seja, quando há uma parceria com o órgão público, uma prefeitura, por exemplo, ao repassar esse recurso para a instituição, né, a prefeitura repassa o recurso para a instituição, esse recurso, quando entra na conta bancária, não é uma receita, porque existe uma obrigação de fazer essa execução, realizar as atividades, prestar os serviços. Então, há, sim, uma necessidade de, primeiro, registrar esse ingresso de recursos como uma obrigação no passivo e, durante a execução dessa parceria, sim, vai haver o reconhecimento como receita. Diferente também da área comercial, que existe vendas, prestação de serviços, e quando se emite uma nota, quando recebe o pagamento, é uma receita. No caso das subvenções sociais, não. Há o ingresso do recurso, mas a organização passa a ter uma dívida para com a sociedade. Depois que ela vai executando, que isso pode ser contabilizado como receita. E essas organizações realizam muitas parcerias. Elas realizam projetos, que são ações com início, meio e fim, mas também realizam atividades que são ações que se repetem ao longo do tempo. As normas contábeis também orientam para que os registros sejam feitos em contas contábeis específicas, segregadas das contas administrativas, para facilitar o controle e a prestação de contas. Tudo isso está nas normas contábeis referente às entidades sem fins lucrativos, às entidades do terceiro setor. E com referência à evidenciação contábil, à demonstração da contabilidade. Também as normas definem quais são as demonstrações contábeis que são obrigatórias para as entidades do terceiro setor. Então, nós vamos ver mais à frente quais são as demonstrações contábeis obrigatórias e também a força que tem as notas explicativas nessa área social. As notas explicativas, além de trazer dados referentes à estrutura, à elaboração das demonstrações contábeis, também precisam trazer informações sociais. A área de atuação, a abrangência territorial, o público-alvo, as ações sociais, todas elas precisam ter uma conexão com os dados financeiros e os dados contábeis. Então, realmente, nas notas explicativas, como nós vamos ver, traz exigências de informações que também não são muito comuns na área comercial. E, claro, falando de aspectos contábeis, não poderíamos deixar de evidenciar aqui as obrigações acessórias que cabem normalmente para as entidades do terceiro setor. E, muitas vezes, elas precisam atuar como substitutos tributários, ou seja, realizando retenções de tributos na fonte quando do pagamento à prestação de serviços por pessoas físicas e por pessoas jurídicas. Então, é muito comum que essas organizações precisem fazer retenções na fonte e, claro, apresentar as declarações aos órgãos de controle e fiscalização. Vamos ver que essas entidades, na sua grande maioria, não pagam tributos, porém, precisam sim apresentar as declarações, cumprir suas obrigações acessórias. Cabem para as entidades do terceiro setor a apresentação da DCTF, da DIRF, da SED, da SF, em algumas situações, a EFD Contribuições, a DCTF Web, a FD Reinf, né, essas duas últimas que estão chegando, todas elas cabem, então, o profissional de contabilidade do terceiro setor precisa estar atento para cumprir as normas específicas e também as obrigações acessórias. Quando falamos da contabilidade das entidades sem fins lucrativos, precisamos trazer para reflexão o ponto principal de que a contabilidade, inicialmente, é uma ciência. Muitos pensam que é uma técnica, que é uma ferramenta, mas, na verdade, a contabilidade é uma ciência social aplicada. Por isso, ela é composta, regida pelos princípios contábeis que continuam valendo e devem ser aplicados de uma forma geral. Mas, além de ser uma ciência, a contabilidade também é regida por dispositivos legais. Então, nós temos as leis que regem a contabilidade, as resoluções e as normas do Conselho Federal de Contabilidade e as interpretações e orientações técnicas do Conselho Federal de Contabilidade através do seu Comitê
de Pronunciamentos Contábeis, o CPC. Para atuar bem no terceiro setor, é preciso conhecer a contabilidade na sua essência como uma ciência e compreender todas as leis que regem a contabilidade. A partir daí, sim, se aprofunda, se especializa, conhecendo também a norma específica para o terceiro setor, e nós vamos ver que não tem nada demais. São algumas regras que precisam ser observadas e aplicadas pelo profissional de contabilidade. Então, ao falarmos que a contabilidade é regida por lei, então temos os dispositivos legais que temos a Lei Geral da Contabilidade no Brasil, a Lei 6.404 de 76, conhecida como a Lei das Sociedades Anônimas, mas que é aplicada a qualquer organização, a qualquer CNPJ no Brasil. E aí temos o destaque, que é a Interpretação Técnica Geral, ITG 2002 de 2012, do Conselho Federal de Contabilidade, aprovada pela Resolução 1409 de 2012, que é específica para entidades sem finalidade de lucro. Então, temos a Lei Geral da Contabilidade, que todos os profissionais precisam conhecer bem, e quando for se tratar do terceiro setor, temos como complemento a observância e a aplicação das regras da ITG 2002 e 2012 do CFC. Se a situação na qual o profissional de contabilidade se depare que não tenha claramente previsão na Lei 6.404, não está prevista na ITG 2002 e 2012, é recomendável que se recorram às normas brasileiras de contabilidade técnica geral 1000, que é específica para pequenas e médias empresas, mas pode sim ser aplicada às entidades sem fins lucrativos. Caso a situação ainda não ache respaldo nessas fontes legais, aí sim deve-se consultar as normas completas do CFC para que tenha a questão do respaldo e aplicabilidade correta da contabilidade. Mas, frisando mais uma vez, os detalhes, a estrutura que vai reger o terceiro setor está previsto na ITG 2002 de 2012. A abrangência dessa norma, ela é voltada para as pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de lucros. É um conceito até maior do que o terceiro setor. O terceiro setor, nós indicamos muito as entidades sem fins lucrativos que têm atividade social. Quando falamos da ITG, da contabilidade, ela é para qualquer entidade sem fins lucrativos. E aí entram associações, fundações, organizações religiosas, sindicatos, caixas escolares, associações de classe, todas as entidades que não tenham finalidade lucrativa devem ser regidas contabilmente pela ITG 2002 e 2012. Em especial, aquelas entidades que sejam imunes ou isentas de tributos, ou seja, que não pagam tributos, e vamos ver rapidamente o que é imunidade e o que é isenção também ainda aqui nessa palestra. As entidades que forem consideradas beneficentes de assistência social, aquelas que atuam nas áreas de educação, saúde e assistência social, que podem ter algum relacionamento específico com os ministérios das pastas para ter um reconhecimento, uma certificação que vai lhes garantir não pagar tributos. Se as entidades tiverem alguma relação com a Receita Federal, com órgãos federais, estaduais e municipais, precisam observar e aplicar as regras da ITG 2002 e 2012. E os sindicatos e associações de classes também estão abrangidas, ou seja, qualquer entidade sem finalidade de lucro precisa observar contabilmente a ITG 2002. Os conceitos que são aplicados nas entidades sem fins lucrativos diferem um pouco do tradicional que vemos na área comercial. Nas empresas comerciais, quando elas são constituídas, nós temos o capital social, que é aquele valor investido pelos sócios, pelos acionistas, visando o lucro. É aquele investimento inicial que nós chamamos de capital social. E a palavra social é porque esse capital é dos sócios, dos acionistas, dos investidores. Ou seja, o resultado positivo na empresa comercial é do sócio ou é do acionista. Nas entidades sem fins lucrativos, nós utilizamos a expressão patrimônio social. O que é o patrimônio? O velho conceito que nós temos, conjuntos de bens, direitos e obrigações. Tudo que a entidade possui é o seu patrimônio. Por que é chamado de patrimônio social? Porque não é dos associados.
esse patrimônio não é das pessoas que compõem essa instituição, ele é da sociedade. Tanto é que o Código Civil Brasileiro prevê que, nos estatutos dessas entidades sem fins lucrativos, já haja a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o seu patrimônio será transferido para uma outra instituição, preferencialmente da mesma área de atividade. Porque essas organizações elas não pagam tributos, elas conseguem ter uma economia financeira, isso pode levar ela a ter um aumento do seu patrimônio, e não seria justo se essa organização fechasse as portas, que esse patrimônio fosse distribuído pelos seus associados, pelos seus dirigentes, pelos seus colaboradores. Ela conseguiu esse patrimônio certamente porque não pagou tributo. Então, esse patrimônio pertence à sociedade. Se ela fechar as portas, esse patrimônio deve ser revertido, transferido para uma outra instituição. Outro conceito comum na área comercial: lucro ou prejuízo, resultado financeiro. Se ela tiver mais receitas que despesas, ela tem lucro. Tendo lucro, os sócios, os acionistas vão decidir o que vão fazer, certamente vão distribuir, ou podem acumular para distribuição futura ou para novo investimento. No caso de haver mais despesas que receitas, ela vai ter um prejuízo, e, claro, se ela tiver lucros acumulados, vai ser coberto. Se ela não tiver, é uma situação financeira preocupante. Já nas entidades sem fins lucrativos, nós não utilizamos essas expressões lucro ou prejuízo. Utilizamos superávit ou déficit. A essência é a mesma, mais receita do que despesa. No final do ano, temos um superávit. Tendo um superávit, aumenta o patrimônio social da instituição. Lembrando que esse patrimônio social só deve ser aplicado nos fins sociais, não pode ser distribuído. Por isso que ela é uma entidade sem finalidade de lucro. Quando dá mais despesa que receita, ela tem um déficit equivalente ao prejuízo, e esse déficit vai reduzir o seu patrimônio social. Então, teve superávit, patrimônio aumenta. Teve déficit, patrimônio reduz. Entendo patrimônio, ele tem que ser aplicado nos fins sociais. Então, essa é a tônica de uma entidade sem fins lucrativos. Ela pode e deve ter superávit, ela deve ter mais receitas que despesas. O que não pode é distribuir esse resultado como fazem as empresas comerciais. Então, vemos que a contabilidade das entidades sem fins lucrativos tem alguns detalhes, algumas peculiaridades que diferem das empresas comerciais. Mas vimos que a base é a mesma, Lei 6.404, de 76, é a base da contabilidade também das entidades sem fins lucrativos. Porém, adaptações devem ser feitas na nomenclatura de algumas contas para que atenda às regras. Já vimos ali lucro, prejuízo, capital, não devem ser utilizados. E outras também expressões cabem para evidenciar melhor a realidade daquela situação das entidades sem fins lucrativos. Temos que verificar também que as entidades sem fins lucrativos têm uma maior necessidade de controle, e esse controle tem que ser mais rigoroso, porque muitas vezes essas entidades estão gerindo recursos de terceiros. Muitas organizações recebem doações de pessoas físicas, doações de pessoas jurídicas, e fazem parcerias com órgãos públicos e recebem dinheiro público. Precisam ser mais transparentes e precisam ter uma gestão de qualidade para poder prestar contas. E uma boa contabilidade, uma contabilidade bem estruturada, vai gerar relatórios que vai, sim, contribuir com essa prestação de contas. Então, os recursos que forem recebidos, públicos ou privados, de doações ou do governo, precisam ser registrados na contabilidade de forma segregada. E aí o profissional de contabilidade vai decidir se ele vai contabilizar por fundos, por centro de custos, por subcontas, mas precisa segregar. Então, se tem várias atividades, vários projetos, várias parcerias com órgãos públicos, uma conta contábil para cada parceria, para que não haja mistura de valores de lançamentos, e assim as coisas fiquem mais claras, melhore o controle, a transparência e a prestação de contas. E com referência à evidenciação contábil, à demonstração da contabilidade, já vimos que a informação tem que ser diferenciada. A informação não é só para o associado,
A informação é também para um doador, para um patrocinador, para o governo, quando trabalha com recursos públicos, para os tribunais de contas, para o Ministério Público. Então, precisa sempre pensar na questão da transparência das informações dentro da contabilidade. Então, a estrutura de um bom plano de contas vai ser muito benéfico e vai contribuir muito para a gestão das organizações. O primeiro passo é ler o estatuto da instituição, entender como ela funciona, a área de atuação, confirmar se ela tem parcerias, como ela faz sua gestão, quem são as partes interessadas, e, com isso, consegue-se montar uma boa estrutura contábil. Então, vamos ver agora quais são as diretrizes da ITG 2012, né, do nosso Conselho Federal de Contabilidade, com relação ao reconhecimento, como devem ser registrados os fatos contábeis mais comuns no terceiro setor. Então, essa norma contábil ela traz algumas diretrizes bem pontuais, e nós vamos identificar cada uma delas aqui. A primeira diz que os registros contábeis devem obedecer ao regime da competência. Algumas organizações, no passado, antes da norma entrar em vigor, né, antes de 2012, ainda faziam o regime misto ou regime de caixa. E, claro, nós sabemos, na área contábil, que o regime que deve ser aplicado na contabilidade é o regime da competência. Então, portanto, receitas e despesas devem ser reconhecidas no momento em que ocorrem, independente de ter havido ou não pagamento ou recebimento. Então, isso veio fortalecer que deve ser aplicado, sim, o regime da competência, mesmo com entidades sem fins lucrativos. Outra diretriz define que as doações e subvenções sociais, quando elas vão ter aplicação imediata, elas vão ser classificadas como receitas. Na área comercial, não é comum receber doações e muito menos subvenções. Então, os ingressos de recursos na empresa comercial geralmente são feitos pelos sócios, pelos acionistas, e isso vai diretamente para o patrimônio. Já no terceiro setor, nas organizações sem fins lucrativos, não, porque isso é uma atividade operacional. Tem organizações que passam o dia recebendo doações, elas fazem contatos, tem uma área boa de telemarketing, faz contato, liga para as pessoas, e ter doação é algo operacional, faz parte do dia a dia. Chegou recursos, para as instituições, não é aumento de patrimônio, é uma receita. As receitas e as despesas, com ou sem gratuidade, devem ser segregadas por atividade. Vamos imaginar que uma mesma instituição atua com educação, com saúde, assistência social. Isso é muito comum com as APAES e com as associações Pestalozzi. Elas atuam nas 3 áreas para dar uma melhor qualidade de vida a pessoas que têm alguma deficiência intelectual ou alguma deficiência física. Então, essa mesma organização atua em 3 áreas. Ela precisa separar as receitas e as despesas por área de atividade. E tem outro tipo de organizações que ainda tem esporte, tem cultura, tem proteção do meio ambiente. Quanto mais área de atividade a organização atuar, mais segregação dentro da sua contabilidade. Outra diretriz, a doação, contribuição, recurso que vem através de convênio com órgãos públicos ou qualquer tipo de parceria, ela recebeu um auxílio governamental, uma subvenção social, ela participou de editais, firmou contratos, firmou termos de parceria, tem que abrir contas contábeis próprias. Então, se a organização tem uma parceria com a prefeitura, outra com uma secretaria, com a mesma prefeitura, mas em outra secretaria, com o Estado, com o governo federal, ela tem 10 parcerias, 10 contas contábeis, uma conta contábil para cada parceria. Ela fez uma parceria com uma instituição privada, mas esse doador, esse investidor, quer uma prestação de contas, quer saber o que é que foi feito com o dinheiro. Vai ter que abrir uma conta contábil específica para isso, centro de custo ou subconta, da melhor forma possível, para que haja esse acompanhamento e essa comprovação. Outra diretriz fala que, no caso de possibilidade de perda de valores a receber, deve ser constituída uma provisão para perdas esperadas. E mais, se já houver a comprovação de que algum valor contabilizado como
valores a receber, contas a receber, não vai mais ser concretizado, deve-se dar baixa nesse valor, já que não vai haver mais o recebimento. Não pode ser que a instituição tenha a questão da inadimplência, receba o famoso calote, ou até mesmo anistie, libere o devedor daquele pagamento. Deve haver, sim, a baixa contábil, reconhecimento daquele valor como despesa, porque não vai mais receber, e também, se for o caso, naqueles valores a receber que ainda tem alguma dúvida, alguma chance de perda, fazer sim a provisão para perdas esperadas, comparado com a provisão para devedores duvidosos, também cabe para as entidades sem fins lucrativos que tenham valores a receber. Mais uma diretriz fala que, havendo superávit, havendo déficit, aquele resultado financeiro positivo ou negativo, equivalente ao lucro ou ao prejuízo, não deve haver acúmulo. Não temos superávit acumulado nem déficit acumulado. Ele deve ser incorporado ao patrimônio social, como já vimos nos slides anteriores, que é só para reforçar o que traz, o que consta nessa norma contábil. Deu resultado positivo, aumenta o patrimônio social. Deu resultado negativo, diminui o patrimônio social, incorporação do resultado a cada ano. Mais um ponto que deve ser observado pelas entidades sem fins lucrativos, em especial o profissional da contabilidade. As gratuidades concedidas devem ser reconhecidas pelo valor efetivamente praticado. Então, vamos imaginar uma entidade educacional que parte dos seus alunos são gratuitos, são bolsistas. Esses alunos bolsistas não fazem pagamento, evidente, mas deve haver a contabilização desse serviço prestado. Não houve o recebimento, mas o serviço foi prestado. Então, qual é o valor praticado? É o valor que se cobra de um pagante. Então, nesse caso, faz-se um levantamento e informa para a contabilidade fazer o registro dessa atividade gratuita. Há a receita de serviço educacional, mas não há o ingresso do valor no banco, porque não houve o recebimento. Há, assim, nesse momento, uma despesa com gratuidade ofertada, com gratuidade concedida. Outra diretriz fala que os registros precisam ser segregados, separados, para possibilitar as prestações de contas. Por isso, que deve haver uma conta contábil para cada projeto, para cada atividade. Lembram do trabalho voluntário, que foi falado também no início? A ITG traz como diretriz que o trabalho voluntário, inclusive aquele prestado pelos dirigentes, os dirigentes que atuam na organização sem receber salário, e outras pessoas também que vão atuar, que fazem trabalho, isso é muito comum no terceiro setor. Esse trabalho voluntário tem que ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço, como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Então, há o reconhecimento daquela prestação de serviço. O que não há é o pagamento, não há o desembolso, mas há uma receita por serviços gratuitos, por serviços voluntários. Então, percebam que tanto o serviço gratuito ofertado pela instituição, como o trabalho voluntário que as pessoas prestam à organização, precisam ser contabilizados, e isso está previsto na norma contábil específica para as entidades sem fins lucrativos. Com relação às subvenções, temos que observar que a própria ITG fala que a subvenção para aplicação imediata, chegou o recurso para gastar imediatamente, ela vai ser reconhecida como receita. Mas pode ser que haja uma subvenção social, um recurso público, que é repassado para a instituição, e ela não realize imediatamente esse gasto. Então, nesse caso, precisa fazer o registro como uma receita diferida no passivo, que significa uma provisão, uma obrigação. Vou explicar melhor. Uma instituição faz uma parceria com a prefeitura, recebe o recurso todo no mês de janeiro, mas esse recurso é para pagar folha de salários durante o ano inteiro. Não se deve reconhecer no mês de janeiro esse valor como receita, até pelo próprio princípio da competência. Esse valor vai entrar no banco, no ativo, e vai ficar registrado no passivo, obrigações a executar, subvenções a executar, projetos a realizar. E aí, a partir do momento que se faz o pagamento da folha de janeiro, ou a provisão da folha de janeiro, aí sim pode reconhecer a receita referente ao mês de janeiro. Quando fizer a apropriação,
a provisão da folha de fevereiro faz também o reconhecimento da receita de fevereiro. Então, há sempre esse acompanhamento, ou seja, só reconhece a receita quando a despesa equivalente for realizada. Enquanto não for realizada, o saldo é uma provisão, é uma obrigação a cumprir. Com relação às demonstrações contábeis que devem ser elaboradas pelas entidades sem finalidade de lucro, o tradicional balanço patrimonial, que é de conhecimento de todos, a demonstração do resultado do período, DRP, que também é a mesma demonstração do resultado do exercício, DRE, é apenas uma mudança na nomenclatura, mas não altera em nada. A estrutura é o confronto entre receitas e despesas para apurar o resultado. Temos a demonstração das mutações do patrimônio líquido, que é aquela demonstração que vai evidenciar a variação do patrimônio líquido. Temos a demonstração dos fluxos de caixa, que também ela tem um papel importante de evidenciar o que fez com que o caixa e os equivalentes de caixa, ou seja, as disponibilidades, recurso em caixa, contas correntes, aplicação financeira de curto prazo, o que é que fez essa variação. Então, essa demonstrativa é muito importante e são obrigatórias para as entidades sem fins lucrativos. Então, toda organização sem fins lucrativos precisa apresentar o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, a demonstração das mutações do patrimônio líquido e a demonstração dos fluxos de caixa. 4 demonstrações contábeis obrigatórias e mais as notas explicativas. E vamos ver aqui o que é exigido de informação mínima para as notas explicativas das entidades sem fins lucrativas. E aí nós vamos perceber que, claro, tem as informações referentes às práticas contábeis, como é mensurado, como é registrado as contas do ativo, de passivo, isso é normal, isso são regras que devem ser colocadas na nota explicativa para que seja identificada a forma da estruturação, mas também vamos ver que precisam ter informações sociais das organizações. E é nesse momento que deve haver um diálogo entre o contador e a organização, para que essas informações sociais cheguem, para que elas façam parte das notas explicativas. Vimos, né, diante das diretrizes da ITG 2002, com relação às demonstrações contábeis, a ITG traz isso como ressalva, que no balanço patrimonial, a conta capital social precisa ser substituída por patrimônio social. Quem atua na área contábil vai identificar que nos planos de contas padrão do sistema já vem a expressão capital social, porque os sistemas geralmente são estruturados para a área comercial. Nesse caso, precisa-se manualmente fazer a alteração quando se tratar de uma entidade sem fins lucrativos, trocar capital social por patrimônio social. Não é um mero capricho, é uma determinação da norma de contabilidade aplicável às entidades sem fins lucrativos. No balanço patrimonial, na demonstração do resultado e na demonstração das mutações do patrimônio líquido, as palavras lucro ou prejuízo devem ser substituídas pelas palavras superávit ou déficit. Também é uma determinação da norma contábil. Na demonstração do resultado, é necessário destacar as gratuidades concedidas, os serviços que foram realizados pela organização sem receber, e os serviços voluntários obtidos, os serviços que foram prestados a ela sem ela pagar, e ainda divulgar nas notas explicativas por atividade, separar o que é gratuidade com educação, saúde, assistência, meio ambiente, cultura, esporte, e os serviços voluntários que ela recebeu em cada uma dessas áreas também. Então, precisa identificar, mensurar, contabilizar e explicar nas notas, separando por atividade. E, na demonstração dos fluxos de caixa, é necessário classificar as doações em fluxos de atividades operacionais. Como eu falei, doação no terceiro setor é algo do dia a dia, faz parte do negócio das organizações receber doações. Acreditem, existem organizações que têm toda a sua receita oriunda de doações de pessoas físicas e de empresas. Algumas outras prestam serviços
cobrando por eles, que isso é possível, né? Não tem nada que impeça, realiza eventos, realiza sorteios e fazem parcerias com órgãos públicos, até com órgãos privados, com órgãos internacionais. Então, existe uma gama, um leque muito grande de possibilidades de captação de recursos pelas organizações. Doação é uma delas. Porém, as doações precisam ser contabilizadas como receita e integrar o fluxo das atividades operacionais das instituições. Se fosse uma empresa comercial, uma doação de um sócio, de um acionista, certamente entraria diretamente no patrimônio e seria atividade de financiamento. O terceiro setor é a atividade operacional. Com referência às notas explicativas, a ITG tem as suas exigências, as suas diretrizes com referência à divulgação dessas informações. Inicialmente, deve ser colocado o contexto operacional das organizações, ou seja, a sua natureza social, em qual área, em quais áreas ela atua, a sua condição de ser sem fins lucrativos, se ela tem alguma atividade econômica, se ela presta algum serviço, se ela vende alguma mercadoria e quais são os seus objetivos sociais. Isso para que os leitores consigam identificar o papel dessas instituições. Quais os critérios utilizados para a apuração da receita e da despesa, que já vimos, que é o regime da competência, mas como ela apura as gratuidades, qual é a base, qual é o parâmetro, as doações, quando ela recebe em produtos, como ela faz para mensurar, para indicar aqueles valores, como ela faz a apuração das subvenções através do regime da competência também, já vimos que as subvenções, enquanto não utilizadas, não vão ser reconhecidas como receita, e sim como obrigação no passivo. As contribuições, como ela faz a aplicação dos recursos, como ela atua com educação, com saúde, meio ambiente, cultura, esporte. Então, também há outra gama de informações que vai trazer esse contexto, né, que vai facilitar a compreensão das atividades institucionais. Se há renúncia fiscal naquela situação onde as entidades não pagam tributos por algum benefício governamental. Então, qual é o motivo? Por que ela não paga tributos? Quais são os tributos que ela deixou de pagar? Então, precisa também fazer essa identificação. Ela não pagou o PIS e COFINS sobre a sua receita porque ela é sem fins lucrativos e atende os requisitos de determinada lei. Ela não recolhe o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido em cima do seu superávit, porque ela também atende requisitos de tal lei. Então, isso também é importante. Como ela trata as subvenções recebidas, em que ela aplica e quais são as responsabilidades da aplicação. Por serem recursos públicos, também existe lei específica que traz regras, como aplicar, onde aplicar esses recursos, o que pode gastar, o que é que não pode, quais são as penalidades se não cumprir. Então, todos esses pontos também devem ser evidenciados nas notas explicativas. Se tem algum recurso que tenha aplicação restrita, pública ou privada, e quais são as suas responsabilidades. Então, podemos também imaginar que pode haver a possibilidade de um doador, pessoa física, ou uma empresa, fazer uma doação para uma instituição e dizer, olha, essa doação é para construir uma escola. O dinheiro não é público, mas esse recurso tem uma aplicação restrita. Esse recurso só deve ser utilizado na construção dessa escola. Então, precisa também identificar esses pontos que não vão ser oriundos só da contabilidade. Né? As informações sociais precisam vir da organização, por isso que necessita ter esse contato, esse diálogo entre o profissional de contabilidade e a gestão. Se ocorrerem eventos subsequentes, e isso é para qualquer CNPJ, público ou privado, com sem fins lucrativos, alguma situação, algum evento que ocorreu após o período da demonstração contábil, ou seja, depois de dezembro do ano anterior, mas que pode trazer reflexos a nível de informação para as organizações. Se houver algum evento subsequente, também precisa ser colocado em nota explicativa. Quando forem contraídas obrigações de longo prazo, financiamentos, investimentos altos, precisa identificar na nota explicativa a taxa de juros que está sendo aplicada, as datas de vencimento e se foi dado algum bem como garantia. Lembrando que o patrimônio é da sociedade como um todo e precisa ter essas informações
para saber se o patrimônio não está em risco. E se a instituição contratou algum tipo de seguro patrimonial veicular, de seguro de vida, seguro para estágio, também colocar isso nas notas explicativas. Vocês aí também percebem que tem informações que não são comuns na área comercial, mas são exigências da norma contábil do terceiro setor. Os critérios para o registro da depreciação e amortização. Se segue-se aquela tabela da Receita Federal que define que é 10% ao ano para máquinas, 25% ao ano para veículos, ou se é feita uma outra forma de apuração, que é possível fazer, uma depreciação acelerada, ou uma depreciação de acordo com a real vida útil do bem. Isso precisa ser colocado de uma forma clara na nota explicativa. O que a organização recebeu ou gerou de recursos próprios, ela realizou eventos, realizou sorteios, vendeu algum produto, prestou algum serviço, e o que ela recebeu de recursos de terceiros, doação de pessoa física, doação de pessoa jurídica, dinheiro municipal, estadual, federal, de outras organizações sem fins lucrativos, de instituições internacionais. E o que ela fez, o que ela prestou de serviço, o que ela realizou de atendimento com recursos próprios e o que ela realizou de atendimento com recursos que ela recebeu de terceiros, para ficar bem claro que ela é uma entidade social, pode ter de recursos próprios, pode ter recursos de terceiros, e o que ela atendeu com recursos próprios, o que ela atendeu com recursos de terceiros. Ela pode atender estudantes, pode atender enfermos, pode atender animais, pode proteger o meio ambiente, pode ter atividades culturais. Então, tudo isso tem que ficar bem claro. E quando essas organizações realizarem os serviços de forma gratuita, essas gratuidades precisam ser registradas, como nós já vimos, de forma segregada, sempre separando as ações, os projetos, as atividades em contas contábeis próprias. E quando se tratar de gratuidade, deve haver um critério ainda mais rigoroso para que a nota explicativa consiga informar que daquele valor que está lá na contabilidade, que está lá na DRE ou na DRP, dizendo que teve gratuidade, a nota tem que trazer o detalhe dizendo, na área de educação, a gratuidade se refere a tantas bolsas de estudos integral. Na área de saúde, a gratuidade que tem registrada no nosso DRP equivale a tantos atendimentos feitos em ambulatório, em exames. Se for na área de assistente social, nós temos uma creche, nós atendemos tantas crianças de forma gratuita, ou se for uma instituição de longa permanência para idosos, atendemos tantos idosos de forma gratuita. Então, essas informações devem também ser geradas pela instituição em casamento com a contabilidade. Se a contabilidade vai demonstrar nos seus relatórios que houve serviço prestado de forma gratuita, a nota explicativa vai trazer esses dados e dizer quem são essas pessoas, quantidades de beneficiários. Então, com base no que nós vimos aqui até agora, que foram as exigências das normas contábeis, vamos fazer agora um comparativo da importância da contabilidade nas organizações do terceiro setor. Então, vocês vão ver por que a contabilidade é tão importante. Não é só a obrigação de cumprir as regras, mas também elas trazem garantia para os benefícios fiscais. Uma instituição, para ser imune ou para ser isenta, e eu vou falar aqui muito rapidamente, imunidade é a proibição de se cobrar impostos que está previsto na Constituição Federal para as instituições que atuam com educação, saúde ou assistência social. As entidades que atuam nessas três áreas, cumprindo os requisitos da lei, não podem ser tributados. Já a isenção, é possível haver a tributação, mas aí o Estado, o município, o governo federal, por algum motivo, não vai fazer a cobrança. E aí a isenção é para as instituições que não são imunes. Imunes é educação, saúde e assistência social. Quem é isenta? As associações que são de cultura, de esporte, de meio ambiente, ou seja, quem não é de educação, saúde e assistência social. O importante é que elas não vão pagar tributos, se atender aos requisitos da lei. Um dos requisitos da lei é ter a contabilidade feita da forma correta, tanto para a imunidade quanto para a isenção. Então, nós não vamos nos aprofundar nesse tema, mas é só para vocês entenderem a importância da contabilidade. As leis que tratam da imunidade e da isenção fala que, dentre os requisitos que as entidades precisam atender, tem a
contabilidade feita da forma correta. E qual é a forma correta de fazer a contabilidade do terceiro setor? Fazendo de acordo com a NTG 2002-2012 do Conselho Federal de Contabilidade, o que nós vimos: diretrizes para o reconhecimento e diretrizes para a divulgação. Diretrizes de como fazer os lançamentos contábeis, diretrizes de como elaborar as demonstrações contábeis, quais são, e o que deve conter nas notas explicativas. Então, para ter imunidade, para ter isenção, as organizações têm que ter a contabilidade feita corretamente. Principal importância: a contabilidade ajuda a não pagar tributos. Com relação às titulações, são reconhecimentos públicos que as organizações podem obter. A primeira é a OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. As entidades que têm determinadas finalidades sociais podem solicitar, requerer essa titulação, e vai ter algumas vantagens a nível de fazer parcerias com o órgão público. OS, Organização Social, também é outro tipo de titulação que essas organizações vão passar a gerir atividades públicas, vão fazer contratos de gestão e vão fazer a gestão de hospitais, de escolas, de museus. Utilidade pública é um título que é concedido pelos estados ou pelos municípios para as entidades que atuam nas áreas sociais, e elas podem ter alguns benefícios, algumas vantagens tributárias para estado e para município. E o SEBAS, que é a certificação de entidade beneficente de assistência social, que também algumas entidades aí é restrito para educação, saúde e assistência social. Ao ter esse reconhecimento, ao terem essa certificação, elas não vão pagar as contribuições sociais, em especial aqui as que incidem sobre a folha de salários. Elas não pagam o INSS patronal, não pagam RAT, SAT, terceiros e nem PIS sobre a folha, quem tem essa certificação. Quando nós falamos de titulação, todas as leis que tratam OCIP, OS, Utilidade Pública, SEBAS, dentre os requisitos, sempre tem um ou mais de um trazendo a contabilidade feita da forma correta, cumprir as obrigações acessórias e garantir a emissão de certidão negativa de débito. Para ter certidão negativa de débito, a contabilidade tem que garantir que não há nenhuma pendência com o fisco. Ou seja, para ter titulações, a contabilidade precisa estar de acordo com as normas de contabilidade aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, ou seja, as entidades do terceiro setor. E com relação a parcerias com a administração pública, as organizações podem sim fazer parcerias, receber recursos públicos, executar as suas atividades e, claro, prestar contas. Elas podem fazer contrato de gestão, se forem organizações sociais, tiver esse título. Elas podem fazer termos de parceria, se elas forem ao CIP, e as outras que não têm titulação alguma podem celebrar termo de colaboração e termo de fomento. É tudo instrumento jurídico que vai reger essas regras. E em todas as situações é exigido que as entidades tenham a sua contabilidade feita de forma correta. Isto é até previsão no próprio estatuto que ela vai fazer os seus registros contábeis de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. E quando falamos isso, vem à tona novamente, ITG 2002-2012. Então, também é outro ponto que é fundamental para o terceiro setor, que vai exigir uma boa contabilidade. Então, com relação ao que nós vimos, o resumo da ópera é que a contabilidade é responsável pelo registro das operações a nível gerencial, a nível de transparência, número informativo, a título informativo. Então, isso aí nós já sabemos. A contabilidade faz os registros das operações. Outra coisa que nós também sabemos é que a contabilidade é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis. Mas, por ser terceiro setor, é preciso elaborar as exigidas. Balanço patrimonial, demonstração do resultado, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e notas explicativas. Se faltar uma dessas, não está completa. Não estando completa, não atende às normas e a entidade pode ficar prejudicada por um descuido do contador. A contabilidade também é importante porque ela vai municiar a gestão com informações gerenciais.
informação sobre saldos, sobre o patrimônio, sobre a execução financeira, sobre o resultado financeiro. Então, tudo isso é papel também da contabilidade e é muito importante que as entidades tenham esse controle, principalmente quando está gerindo recursos de terceiros. A contabilidade contribui para a obtenção e manutenção dos benefícios fiscais que nós vimos há pouco, imunidade, para quem é de educação, saúde ou assistência social, e isenção para as demais entidades sem fins lucrativos. Sem uma boa contabilidade, sem cumprir esse requisito, a entidade pode perder esse direito de não pagar tributos. Vimos também que a contabilidade contribui para a obtenção e manutenção das titulações. A organização social, OCIP, utilidade pública, SEBAS, todas dependem de apresentação de demonstrações de relatórios contábeis periodicamente. Pode ser anualmente, pode ser a cada 3 anos, mas precisa que a contabilidade esteja ok. A contabilidade é fundamental no cumprimento das obrigações acessórias, que é fazer as retenções na fonte, quando devido, contabilizar os serviços prestados de forma gratuita, os serviços voluntários e aquela série de declarações para a Receita Federal e para outros órgãos de fiscalização e controle. Quem faz isso é a contabilidade. Contribui para a regularidade fiscal, de acordo com um bom trabalho da gestão tributária e contábil, que as organizações vão poder emitir as suas certidões negativas de débito perante a Receita Federal e o INSS, Estado, município, trabalhista e FGTS. Isso é requisito também para as entidades terem as suas titulações, para fazer parcerias com o órgão público, para receber dinheiro público, tem que estar quite com o fisco. E isso também depende de um bom trabalho da contabilidade. Outro ponto importante da contabilidade para as organizações do terceiro setor, prestação de contas. É obrigatório prestar contas quando recebe dinheiro público e é recomendável prestar contas quando recebe dinheiro privado. E os relatórios contábeis vão ajudar nessa prestação de contas. A contabilidade é importante para o controle interno, principalmente controle orçamentário, cumprimento de obrigações, retenções na fonte, acompanhamento de saldo, e colabora com a transparência das organizações de terceiro setor. Então, a contabilidade é realmente muito importante para essa área. E quais são os desafios para o profissional de contabilidade que deseja atuar no terceiro setor? Primeiro, tem que conhecer e compreender o terceiro setor. Não adianta somente ser um bacharel em contabilidade, em ciências contábeis. Para atuar no terceiro setor, precisa compreender esses detalhes que nós falamos aqui rapidamente. Outro ponto para o profissional é aceitar a necessidade de adaptação às especificidades do terceiro setor. Se o plano de contas que vem no sistema está todo montado para a área comercial, cabe a esse profissional fazer os ajustes necessários, mudar a nomenclatura, que nós vimos também que é que deve ser feito, criar um bom plano de contas, entender a instituição. Outro desafio é manter-se atualizado com relação à legislação geral e a relacionada ao terceiro setor. Então, precisa realmente estar acompanhando sempre a legislação em nossa área, muda com muita frequência, e tudo que envolve contabilidade e contabilidade do terceiro setor precisa ter esse acompanhamento. O profissional precisa buscar permanentemente o aprendizado e a educação continuada com relação à contabilidade geral e específica. Manter-se atualizado e estudar sempre. E entender que o maior objetivo da contabilidade não é o registro dos fatos, emissão de guia de recolhimento ou apuração de resultados financeiros, mas sim a geração de relatórios e informações que auxiliem a gestão das organizações, sejam elas com ou sem finalidade de lucro. Contabilidade não é somente fazer registro e apurar o resultado, calcular imposto e emitir guia e enviar a declaração no último minuto do último dia. Contabilidade é mais que isso. Contabilidade é para gerar relatórios, gerar informações, ajudar a gestão. Quando o profissional de contabilidade entender o seu papel, entender sua importância, vai ser muito mais fácil. E para atuar no terceiro setor, o resultado financeiro não é tão importante. Não se calcula imposto, porque a entidade não vai pagar imposto, mas precisa informar que aquela atividade gerou impacto social.
Então, você, profissional de contabilidade, estudante de contabilidade, quais são as perspectivas para você que deseja atuar no terceiro setor? O profissional de contábil pode atuar em várias áreas, desde a captação de recursos até a prestação de contas. Pode atuar como controller, como contador, como auditor, como consultor, assessor. Então, todas as áreas do terceiro setor vão precisar de um profissional de contabilidade. Outra perspectiva positiva, a legislação vem fortalecendo o papel e ressaltando a importância da contabilidade e do contador para o terceiro setor. Todas as leis que nós vimos, a lei de titulações, de parceria, fala, olha, para a entidade ter benefício fiscal, para ela não pagar imposto, precisa ter a contabilidade correta. Para ela ter uma titulação, para ela fazer parceria, receber recurso público, tem que ter a contabilidade correta. São as leis que estão dizendo que o contador tem que estar por perto das instituições. Devido à grande demanda, o profissional de contabilidade, especialista no terceiro setor, consegue obter remuneração acima dos valores praticados no mercado. Profissional de contabilidade na área comercial, a cada semestre, as universidades colocam à disposição do mercado vários contadores da área comercial. Mas o terceiro setor é coisa rara. Então, é a lei da oferta e da procura. Onde tem escassez, o profissional vai ser melhor remunerado, é algo a se pensar. Outro ponto, outra perspectiva, é permitida a remuneração do profissional de contabilidade com recursos públicos nas parcerias firmadas. A legislação que rege esse tema fala, se contratar contador, se contratar advogado, para ajudar nessa parceria, vai ser pago com recursos da própria parceria, ou seja, com recurso público. Então, não vai ser a instituição, a organização que vai desembolsar esse valor. A lei também já deixa claro que é importante ter um bom contador e um bom advogado. O terceiro setor está em constante crescimento e cada vez mais necessitando de bons profissionais. É uma área que está sempre em expansão. Sempre tem organizações sendo criadas que são chamadas de organizações não governamentais, as ONGs ou ONG, que é um apelido das organizações do terceiro setor, das entidades sem fins lucrativos. E como vimos, o profissional de contabilidade é essencial para as organizações do terceiro setor. Ficou mais que evidenciado isso. Então, fazendo uma boa gestão contábil, além de ajudar a instituição a realizar o seu papel social, vai garantir que ela não pague impostos, que ela receba recursos públicos, que ela tenha titulação, e, com isso, a sociedade só tem a agradecer. Então, vimos as diretrizes, as regras, as exigências para fazer uma boa gestão da área contábil das entidades do terceiro setor. Então, podemos dizer que os passos que devem ser dados pelo profissional de contabilidade dentro do terceiro setor, com a sua importância reconhecida, é que vai garantir as titulações, os benefícios fiscais, as parcerias com o poder público, as prestações de contas e o planejamento e o controle. Olha a importância do contador para o terceiro setor. Então, esse é o ponto que eu queria trazer para vocês, essa importância da gestão. Então, deixo aqui o meu muito obrigado pela oportunidade de bater esse papo com vocês, mesmo de forma virtual, trazendo essas informações para que vocês compreendam melhor o terceiro setor e como deve ser feita a gestão nessas organizações. Deixo aqui o meu muito obrigado. O nosso contato também fica à disposição de vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês, conversando sobre gestão contábil das organizações do terceiro setor. Um grande abraço.